Então nós vamos dar início à palavra do nosso Deus, Lucas 15, versos 11 a seguir, a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles, ou seja, repartiu entre os filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Endeai, sudeai, Deus declara, glória a Deus. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei-o depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Somente até o 24, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós meditávamos ontem para preparar a mensagem de hoje, e tendo, lógico, como objetivo principal dessa mensagem de hoje, tratar do tema da paternidade, já que hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Então a mensagem hoje é uma mensagem que nós vamos procurar dar uma ênfase maior, principal, na figura paterna. Porém, nós não podemos dissociar totalmente a figura paterna da figura materna, porque para ser pai é preciso que haja uma mãe, logicamente. E também nós vamos fazer alguns paralelos com a figura do nosso Pai celestial, o nosso Deus. Esse sim é um Pai que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É claro que os pais também devem ser honrados, é claro que os pais terrenos, os nossos pais, devem ser amados, devem ser respeitados, devem ser, por que não dizer, celebrados, como no dia de hoje. Mas nós sabemos que todos os pais terrenos, assim como eu, assim como todos que são pais, homens, somos falhos. Eu na oração inicial, refletia e orava sobre quantas vezes eu falhei na condição de pai. Muitas vezes nós não estamos preparados para ser pais, e o peso muitas vezes da responsabilidade, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas quem se sente mais responsável por cuidar bem dos seus filhos, ou do seu filho, como é o meu caso, que eu tenho um único filho, nós muitas vezes até falhamos devido a uma cobrança, a uma preocupação de dar uma boa orientação, de dar uma boa educação para os nossos filhos. Muitas vezes nós fomos, como eu, excedemos na severidade, no rigor,
ou faltou sabedoria, me faltou sabedoria. Então eu fiquei refletindo, meditando, examinando a minha própria história como pai, e confesso que eu poderia ter ficado decepcionado comigo mesmo, se não fosse pelo amor de Deus, que me faz saber que Ele é perdoador, e Ele sabia que no meu coração havia uma boa intenção. Embora a boa intenção não apague os nossos erros, mas Deus considera. Quando nós erramos, buscando acertar, Deus leva isso em consideração. Deus não é como nós, que às vezes nós temos a tendência a condenar as atitudes das pessoas de forma precipitada, de forma injusta, muitas vezes, porque nós olhamos com um olhar assim superficial, nós não prestamos muita atenção, não examinamos, não oramos, não buscamos de Deus o discernimento para entender melhor as situações que nós estamos observando. Mas Deus é diferente, graças a Deus que Deus é muito superior a nós em todos os sentidos. Então Ele sabe de todas as coisas, e Ele realmente é um Deus de um amor tão grande, é um Pai que nos ama de uma forma que nós não conseguimos compreender bem. Veja o exemplo do Senhor Jesus. Deus o Pai enviou Jesus o Filho para vir viver como homem na terra, deixar da sua condição de Deus lá no céu, deixar da glória, deixar de todos os atributos divinos que ele tinha lá no céu, deixou tudo lá e nasceu como um homem comum, embora perfeito, porque não foi concebido de forma a receber a semente do pecado em si mesmo. Então nós sabemos disso, que ele foi um homem perfeito, mas viveu como homem, sofreu, padeceu, tanto que a Bíblia nos diz que ele é um sacerdote, que ele se compadece de nós, porque ele experimentou todas as coisas, lógico que sem pecar, mas todas as coisas que nós passamos aqui na terra, os principais aspectos, as principais situações, Jesus enfrentou. Ele enfrentou tristeza, ele chorou, ele enfrentou oposição, rejeição, traição, abandono, desprezo, condenação, injustiça, perseguição, enfim, maus tratos. E depois, no final da vida dele, nós sabemos que, além de tudo, ele foi terrivelmente, fortemente açoitado, crucificado. Então não há como nós, humanamente falando, se não for com a ajuda do próprio Deus, entender o amor de Deus. Para nós compreendermos Deus e aquilo que Ele é, as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, nós precisamos dEle. Nós precisamos que Ele se revele a nós. Nós precisamos que Ele nos faça entender. É lógico que nós não conseguimos e não conseguiremos nessa vida, nesse plano terreno, compreender e conhecer Deus perfeitamente. Isso não irá acontecer no futuro, quando nós estivermos com Ele no céu. Mas, em parte, nós conhecemos, como disse o apóstolo Paulo, por revelação dele mesmo. E essa passagem, que é conhecida como do filho pródigo, ela me chamou a atenção porque, na verdade, o personagem central aqui não é propriamente o filho pródigo. É claro que para nós, humanamente falando, sim, porque nós é que somos falhos, nós que muitas vezes agimos de forma semelhante a esse filho. Um filho que tinha tudo, que tinha o amor do pai, que tinha o cuidado do pai, a proteção do pai, que a Bíblia não fala em mãe, mas provavelmente era uma boa família. Provavelmente existia ali uma mãe que era aquela mãe amorosa. Esse filho, humanamente falando, ele tinha tudo que uma pessoa pudesse desejar, porque ele tinha não só da parte material, que esse pai era um pai rico, né?
de propriedade, de posse. Nós sabemos disso pela forma que a Bíblia relata: mataram um novilho só para comemorar, só para celebrar, ou seja, tinha muitos novilhos ali, podia escolher lá o melhor, o mais gordo, o anel, enfim, várias outras coisas que nos revelam que esse pai, ele era um pai rico, no sentido material. Mas mais do que isso, ele tinha o amor do pai. Veja que quando o filho caiu em si e resolveu retornar, ao chegar próximo, vamos ver qual o versículo aqui, no 20, diz assim, e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, o filho estava lá ao longe ainda, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão, o pai, cheio de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Veja, se fosse um outro pai como nós, o que nós íamos fazer? Primeira coisa, chamar a atenção do filho, provavelmente, né? Primeira coisa. E aí, a hora que o filho começasse a contar o que tinha acontecido com ele: não, pai, eu perdi tudo e tal, e eu gastei tudo, e depois eu comecei a passar fome, eu tive que trabalhar cuidando de porcos, que era considerado para o judeu um animal imundo, impuro. O pai, se fosse um pai como nós, ia falar: pois é, né, eu te avisei. Então, assim, existe muita, mas muita diferença entre nós humanos, nós pais terrenos, e o nosso Pai Celestial. Por isso que nós, se quisermos nos tornar pais melhores, nós precisamos também conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós precisamos experimentar o amor de Deus, porque a base de tudo que nós queremos alcançar, realizar na vida de bom é o amor. Se não tiver amor, nós podemos até acertar em muitos aspectos, mas vai ficar faltando sempre a essência da criação de Deus, porque Deus, Ele nos criou por amor a nós. Foi uma expressão do amor de Deus que levou Deus a nos criar, a nos dar a vida. Uma vida, quando é gerada no ventre da mãe, em primeiro lugar, houve antecipadamente um projeto de Deus para aquela vida, para a minha vida, para a sua vida. Nós sabemos disso, por exemplo, pelo que está no Salmo 139, que nós gostamos sempre de mencionar: ainda quando eu era uma criança informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias foram estabelecidos no livro da vida, etc. Então, assim, Deus tem um projeto, Ele estabelece um plano, um propósito para cada um de nós, com amor. Veja, quando os pais resolvem gerar uma vida, ter um filho, eles o fazem por amor, invariavelmente. É claro que, infelizmente, pela humanidade depravada, não pode existir os desvirtuamentos, mas normalmente sempre é uma expressão do amor do casal de um para com o outro, e o desejo de ter um filho como uma extensão deles mesmos, como a união daquele amor para se somar, se unir à família. Então nós vemos aqui que esse pai, ele correu ao encontro do seu filho, embora o filho fosse digno de ser realmente repreendido pelaquela atitude imprópria que ele teve, e muito o abraçou e beijou. Então a primeira coisa que o pai fez foi expressar o amor. Então nós precisamos olhar para Deus, o nosso exemplo deve ser sempre Deus. Eu fiquei pesquisando na Bíblia para encontrar alguma figura paterna para usar como exemplo, como referência para essa mensagem de hoje. Eu confesso para vocês que eu não encontrei um exemplo, um bom exemplo para falar assim: não, esse pai aqui da Bíblia foi um pai nota 10. Não. Infelizmente não. Por quê? Porque todos os homens, todos nós somos falhos e pecadores. Nós tivemos bons pais na Bíblia? Tivemos, mas todos eles tinham alguma falha, todos eles cometeram alguma falha. E a Bíblia é um livro que expressa a palavra de Deus, que expressa
a vontade de Deus, que é inspirado por Deus, que a Bíblia não esconde a verdade, muito pelo contrário, a Bíblia revela a verdade. Então, esses personagens que nós conhecemos pela leitura bíblica, se nós formos ler, examinar, nós vamos encontrar as falhas deles, porque está lá registrado. E Deus fez questão de revelar, para mostrar para nós que nós realmente somos falhos, para nós também adquirirmos, aprendermos com o erro deles, examinarmos, olha, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. A Bíblia diz que ele amava Esaú e a mãe amava Jacó. Olha só, está errado, porque nós devemos amar os nossos filhos igualmente. Claro que cada um nós vamos ter um tipo de relacionamento, porque cada um tem uma personalidade, cada um são diferentes, as pessoas são diferentes umas das outras, então nós devemos nos relacionar de acordo com a individualidade da pessoa. Eu não posso querer tratar todo mundo da mesma maneira. Claro que eu tenho que procurar amar a todos, mas não posso dar o mesmo tratamento para um do que para outro. Às vezes ele é mais carente, precisa de mais carinho, de mais atenção do que o outro. Às vezes um é mais teimoso, mais rebelde, precisa de mais correção do que o outro. Então, assim, nós precisamos da sabedoria de Deus. Em tudo nós precisamos de Deus. E a Bíblia nos relata, então, exemplos de bons pais, mas todos eles tinham falhas. E aí nós encontramos um pai que nós vamos falar poucas coisas sobre ele, mas nós vamos falar que a Bíblia nos mostra que ele também não foi um bom pai. Ele também falhou com relação aos seus filhos. Mas, porém, o próprio Deus trouxe uma palavra forte sobre a pessoa dele, e ele tem uma importância, uma relevância muito grande, um papel muito importante na própria Bíblia e na vida do Senhor Jesus também. Vamos ler aqui em primeiro livro dos Reis, no capítulo 9, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 4. Rapaz, hoje está frio com força, viu? Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso de número 4. Diz-nos assim, então, nosso Deus na sua palavra: quanto a ti, se procederes diante de mim, como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres aos meus mandamentos e ordenanças. Primeiro do Rei, eu destaquei aqui primeiro o capítulo 4, primeiro de Reis 9. Vamos pegar aqui na Bíblia aqui para ler a sequência, né, para não ficar sem sentido. Primeiro de Reis 9, capítulo 9, verso 4. Vamos ler o verso 5, né? Vamos repetir o 4 e depois o 5. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometia Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Amém? Então nós sabemos que o Senhor Jesus é descendente de Davi. Tanto assim, né, que tem aquela passagem onde, não sei se vou me lembrar agora se era acho que era um cego, né, que ficou chamando: Jesus, descendente de Davi, Jesus, filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Então nós sabemos que o Senhor Jesus é descendente da linhagem de Davi. E Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração, ou seja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi falhou muito. E Davi falhou, cometeu alguns pecados mais graves, e inclusive em relação aos filhos, ele também cometeu vários erros. Mas olha só o que Deus fala para Salomão, o filho de Davi. Vamos repetir o verso 4. Deus falando para Salomão, filho de Davi: quanto a ti, ou seja, quanto a ti, Salomão, se procederes diante de mim, como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometia Davi teu pai. Ou seja, para sempre. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o verdadeiro rei, e ele ainda não está reinando na terra, mas vai reinar. Então esse trono eterno é o trono que está prometido para o Senhor Jesus, amém? Como descendente de Davi. Então, embora Davi fosse um homem falho, pecador assim como eu, como nós, Deus enalteceu o caráter de Davi. Olha só o que Deus fala: se procederes como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração. Honestidade e integridade de coração. Então essas são duas características muitíssimo importantes para o próprio Deus: nós sermos honestos e íntegros de coração, sermos sinceros, porque Davi, uma das qualidades que eu observei meditando, examinando algumas passagens que relatam a história de Davi, especialmente nos Salmos, onde ele escreve para Deus, ele faz poemas para Deus, e ele era um homem sincero. Ele era sincero, ele reconhecia os seus erros, ele era temente a Deus, tanto assim que todas as vezes que ele pecou, ele, ao reconhecer que havia pecado, imediatamente ele se arrepende. Em todas as vezes que Davi pecou, ao constatar, ao comprovar que ele havia pecado, ele se arrepende de pronto, imediatamente. Por exemplo, no Salmos 55, olha aqui o que Davi diz. Salmo 55, nos versos, nós vamos ler até o 4, do 1 ao 4. Diz-nos assim: Salmo 55 é um poema de Davi, né? Um salmo de Davi. Normalmente a maioria dos salmos são poemas. Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim. Vamos ler o 5? Temor e tremor me invadiram e cobre-me o pavor. Glória a Deus. Então assim, ele era sincero. Se ele estava com medo, ele declarava para Deus que ele estava com medo. Se ele precisava de ajuda, estava precisando mais ainda da ajuda de Deus, ele falava com Deus que ele estava precisando da ajuda de Deus. Se ele estava arrependido por causa de algum erro, de algum pecado, ele assumia o seu erro e o seu pecado. E no Salmo 51, que na verdade é o que nós queríamos ler, não o 55, vamos ler aqui o 51. Diz assim, dos versos 1 ao 4: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado.
Então aqui está uma declaração de Davi, feita para o próprio Deus, reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Por isso que Deus considera Davi como um homem de um coração íntegro, de um coração sincero. Davi era verdadeiro. Se ele errava, se ele pecava, ele reconhecia o seu erro, ele assumia o seu erro. Isso é uma característica muito importante para um verdadeiro cristão, para nós sermos mais abençoados por Deus. Não adianta eu chegar diante de Deus para orar, para falar com Deus e querer passar uma imagem de uma pessoa que Deus sabe que eu não sou. Falar com Deus de algo do meu coração que não condiz com a realidade, porque Deus conhece o íntimo dos nossos corações, as intenções dos nossos corações. Então, se nós queremos receber a ajuda de Deus, nós queremos receber misericórdia de Deus, nós queremos que Deus nos dê forças para nós vencermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, em primeiro lugar nós precisamos reconhecer a nossa condição atual. Eu posso começar uma oração abatido, triste, amargurado, revoltado, enfim, eu posso estar ali, como se diz, no pó. Eu vou para a presença de Deus, eu sou sincero, eu abro meu coração, eu falo com Deus, confiando que Deus está me ouvindo e que Deus virá em meu socorro, que Ele vai estender a sua mão, que Ele vai me fortalecer, que Ele vai me ajudar. A hora que eu terminar aquela oração feita com fé, com confiança em Deus, eu vou me levantar outra pessoa. Amém? Eu vou sair da presença de Deus já transformado. É claro que as circunstâncias, se eu estiver enfrentando algum problema externo, não for algo meramente da minha alma, se tiver alguma situação externa, que seja em relação a outra pessoa, ou um problema qualquer, uma enfermidade, um problema financeiro, enfim, qualquer que seja o problema, que não seja exclusivamente da minha alma, é claro que o problema ainda não terá sido resolvido imediatamente, mas internamente, no meu coração, na minha alma, eu vou me levantar fortalecido por Deus, eu vou me encher de fé, de mais fé ainda, de mais esperança, de mais confiança, e eu vou estar então preparado para continuar a batalha, porque durante uma guerra, e nós enfrentamos algumas guerras nas nossas vidas, existem várias batalhas. Uma guerra pode ser composta de uma única batalha, mas podem ter várias batalhas. Então nós precisamos ir vencendo as nossas batalhas com a ajuda de Deus. E a principal luta que nós enfrentamos é em relação a nós mesmos, ao nosso coração, porque o enganoso é o coração do homem. Então eu preciso da ajuda de Deus para que Ele me revele como está o meu coração, como Ele está vendo o meu coração, como Ele está vendo o meu caráter, em que eu preciso ser transformado, em que eu preciso ser aperfeiçoado para me tornar cada dia mais parecido com Ele, com o Senhor Jesus. Amém? Então, se nós queremos que o nosso Pai, Ele se agrade de nós, que Ele olhe para nós e Ele veja em nós bons valores, bons princípios, nós precisamos aprender com Ele, e nós precisamos da ajuda dEle, do Espírito dEle e também do conhecimento dEle revelado por Sua Palavra. Vamos agora ler em Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 3, vamos ler dos versos 14 ao 21, Efésios 3, dos versos 14 ao 21, para explorarmos um pouco mais sobre, agora nós vamos tratar mais especificamente da paternidade de Deus. Amém? Efésios capítulo 3. Essa é uma oração, essa passagem é uma oração do apóstolo Paulo pela igreja. Quando nós encontramos na Bíblia alguma oração feita pela igreja, é uma oração feita para mim, é uma oração feita para você. Amém? Glória a Deus. Diz-nos assim então nosso Deus na sua palavra, Efésios 3, do 14 ao 21. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai,
do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Então essa é uma oração maravilhosa, né? Uma das muitas orações muito importantes, muito lindas, muito maravilhosas, que foi feita por mim, foi feita por você. Nós precisamos crer em Deus e na sua palavra. Se nós crermos em Deus e na sua palavra, nós teremos fé para crer que as coisas que Deus prometeu, as coisas que Deus preparou para nós vão se cumprir. Nós precisamos crer plenamente. Se nossa fé ainda está pequena, vamos orar para Deus aumentar a nossa fé. E a melhor maneira que nós temos para que Deus aumente a nossa fé é conhecendo mais a Ele, é nos achegando mais a Ele, é nos aproximando mais a Ele. Veja, aquele Pai que exemplifica o nosso Pai Celestial, Ele foi ao encontro do seu Filho, mesmo que o seu Filho tenha pecado, tivesse pecado contra Ele, porque nós não vamos entrar no mérito da mensagem, porque ela já foi muito pregada, anunciada. Na outra oportunidade talvez sim, mas não hoje. Mas o pecado dele foi grave, o pecado daquele filho. Porém, ele se arrependeu, e ao se arrepender, ele decidiu que ele iria retornar para junto do Pai. Por quê? Porque ele conhecia o Pai. Ele sabia que o Pai talvez não conhecesse tão bem, é claro que não conhecia tão bem, mas ele sabia que o Pai era um bom Pai, era um Pai justo. Ele sabia que na casa do Pai, ou seja, lá na fazenda, lá onde eles moravam, os trabalhadores eram bem tratados. Os trabalhadores tinham uma boa alimentação, eles tinham o que comer. Por isso que ele falou: não, eu vou voltar e vou trabalhar para meu pai, eu vou trabalhar como empregado do meu pai, eu vou me assalariar, vou trabalhar para ele, porque lá os trabalhadores do meu pai são bem tratados. O pai era justo e ele sabia disso, ele tinha vivenciado isso, tinha provas disso, tinha testemunho disso, só que ele não conhecia ainda o amor do Pai como na sua expressão verdadeira, na sua expressão real. E ele passou a conhecer a partir daquele momento que ele decidiu retornar, pela forma com que o Pai o recebeu. E é assim que o nosso Pai nos recebe todas as vezes que nós nos arrependemos de algum pecado, de algum erro, com sinceridade de coração. E nós decidimos que precisamos retornar para a presença de Deus, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos que Ele nos receba de braços abertos, e Ele recebe. Amém? Veja, a nossa ênfase aqui especial para o dia de hoje está nos versos 14 e 15, que lemos, diz assim: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Então a paternidade, tanto nos céus como na terra, é derivada, é oriunda do Pai. Amém? Então o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, é que estabeleceu a paternidade para todos nós também aqui na terra. Glória a Deus. Então nós devemos olhar para o exemplo do nosso Senhor, nós devemos olhar para o exemplo do nosso Pai, nós devemos olhar sempre para a pessoa do nosso Pai, para procurarmos cada dia mais sermos pais melhores. Porque embora hoje
o procedimento seja um pouco mais ao inverso, ou seja, nós os pais é que estamos recebendo os parabéns, sendo homenageados, mas o papel do pai, o bom pai, ele não se afasta, ele não abandona o seu papel. O bom pai precisa manter o seu papel, exercer a sua paternidade até o seu último dia de vida aqui na terra. Eu penso assim, e eu quero que Deus me dê força, me dê graça para que eu viva assim. No que eu puder contribuir para que o meu filho viva melhor, para que se torne uma pessoa cada vez melhor, eu estou sempre buscando isso, orando por ele, na medida em que ele também permite, também eu estou sempre o aconselhando, orientando, e na expectativa de que também venham em breve os meus netos, né? E daquilo também que eu puder ajudar o meu filho na educação dos meus netos, contribuir no meu papel de não de pai, mas de avô, eu também quero contribuir. Então eu penso assim que com todas as nossas falhas, se nós tivermos realmente o amor no coração, o amor do tipo de Deus no coração e os princípios e os valores de Deus para nos orientar, pautar as nossas ações, o nosso comportamento, nós teremos condições de dar bons exemplos para os nossos filhos. E o exemplo, ele é o essencial. Não adianta eu conhecer a Deus, eu dizer que sou cristão, eu conhecer a Bíblia, se o meu comportamento não demonstra que eu realmente sou um homem de Deus, que eu estou realmente imbuído em ser um bom cristão. As minhas atitudes precisam demonstrar que eu estou dando um bom testemunho, que eu sou realmente um cristão empenhado, dedicado, que estou me esforçando para fazer o melhor que eu puder. Hoje, amanhã, eu vou fazer o meu melhor amanhã, para o dia de amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente. Amém? Então, nós queríamos compartilhar essa breve mensagem em relação aos pais nessa manhã fria aqui em Uberlândia, manhã bem geladinha, mas Deus tem aquecido os nossos corações, amém? Nós tínhamos vários outros assuntos para falar, mas nós vamos deixar essa mensagem para uma outra oportunidade, falando das características dos pais, dos papéis dos pais, uma série de coisas, mas o tempo não nos permite alongar muito e nós procuramos nos concentrar então nesses aspectos que nós trouxemos até agora, e nós agora vamos fazer uma oração especialmente pelos pais, pelo seu dia, que se comemora o seu dia, para encerrar a nossa reunião, o nosso culto dessa manhã. Pai querido, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de ser pai. Eu quero abençoar a vida do meu filho, meu Pai, eu peço que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero também pedir que o Senhor abençoe a cada pai nesse dia, e abençoe as famílias, abençoe os seus filhos, abençoa, meu Deus, na condição, a paternidade de cada um, concedendo graça, concedendo favor do alto, ó meu Deus, capacitando, instruindo, orientando, iluminando, dirigindo, ó meu Deus, consolando, fortalecendo, meu Deus, dando toda a graça, toda a capacitação que os pais precisam para educarem seus filhos, aqueles que ainda têm filhos pequenos, que precisam ser instruídos para aprenderem a amar ao seu Pai Celestial, para serem obedientes a Deus e também aos seus pais terrenos. Ó meu Deus, ajuda os pais no seu papel, no desempenho do seu papel. Ó meu Deus, que eles tenham toda a capacitação, toda a sabedoria, toda a graça que eles precisam, independente da idade dos seus filhos. Meu Deus, aqueles que, assim como eu, já têm filhos adultos, que nós possamos receber do Senhor também toda a condição para continuarmos, ó Deus, sendo bons pais, sendo amigos, sendo intercessores, sendo uma fonte, meu Deus, de inspiração para eles, meu Deus, com o nosso exemplo,
Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus. E abençoa cada pai, abençoa cada lar, abençoa cada família nesse dia em que as famílias estarão se reunindo, ó meu Deus, para comemorar o Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe, que haja paz, que haja harmonia, que haja entendimento, que haja amor, meu Deus, entre todos, em nome de Jesus. E que os pais sejam nesse dia agraciados com a sua presença, com o seu Espírito, que o coração de cada pai se encha de amor, de alegria, de paz da parte do Senhor e também dos seus filhos, da sua família. Eu abençoo a todos os pais em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e agradeço, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos os pais sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém.